Você já deve ter ouvido frases do tipo: o Brasil tem áreas protegidas demais. Bom, de certa forma, o Brasil é o país com o maior conjunto de áreas protegidas do mundo. No entanto, um estudo publicado recentemente mostrou que existem alguns problemas na criação dessas áreas protegidas. Em primeiro lugar, a maioria dessas áreas, a grande parte, está concentrada na Amazônia, enquanto os outros biomas brasileiros estão subrepresentados. E o segundo problema é que existe um viés na criação dessas unidades de conservação. Geralmente são criadas em áreas que não são propícias para desenvolvimentos econômicos, ou seja, elas estão protegendo uma paisagem específica, enquanto as outras não estão protegidas. Para entender melhor esse resultado e como esse estudo foi feito, nós vamos falar com a pesquisadora responsável por esse estudo, a Raíza. E agora a gente vai falar com ela. Bom, a Raíza é bióloga, né? Tem mestrado e doutorado em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. Está desenvolvendo seu pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás, avaliando o impacto das unidades de conservação e na mitigação da pobreza da sociedade, e atualmente ainda é diretora da ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Bom, a gente vai falar com a Raíza. Raíza, obrigado. Obrigada pelo convite. Por estar aceitado o convite de conversar com a gente. Raíza, o que levou vocês a estudarem hoje o cenário das unidades de conservação? As unidades de conservação, elas são a principal estratégia no mundo todo para reduzir a perda de biodiversidade e conservar o meio ambiente. O Brasil é o país com maior rede de áreas protegidas, que isso engloba as unidades de conservação, as terras indígenas e quilombolas. E aí, apesar de ser essa a principal estratégia, uma preocupação tem sido levantada de que essas áreas têm um viés de criação, que elas giram em torno de relevo, de fertilidade ou de tipos de vegetação específicos. E aí o que a gente se propôs a fazer é ver se o Brasil segue esse padrão de viés de criação que pode afetar a eficiência dessas áreas protegidas. Aí a gente se propôs a esse desafio. Um viés seria uma tendência que essas unidades de conservação sejam criadas num tipo específico de paisagem, seria isso? Assim, seria uma propensão maior da unidade de conservação para um tipo X de paisagem. Isso, em geral, paisagens que têm pouco potencial para usos socioeconômicos, que não se sobrepõem com potencial para agricultura ou para pecuária, ou potencial de urbanização, de crescimento urbano, coisas desse tipo. Elas acabam sendo jogadas na margem dessa adequabilidade. Raíza, como vocês fizeram, como obtiveram esses dados? Qual foi o meio que vocês fizeram esse levantamento? O trabalho é dividido meio que em duas partes. A gente fez uma análise da área ocupada em cada bioma por unidade de conservação e também por tipo de uso, que tem dois tipos de uso permitidos e grandes tipos de uso permitidos na unidade de conservação, que são as unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. A de uso sustentável que é mais permissiva, que permite vários tipos de exploração, seguindo as regras do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E a gente quis ver essa tendência de criação ao longo do tempo, então a gente fez essa série histórica para ver qual que era o padrão que a gente tinha. E além disso, a gente coletou dados para todas as unidades de conservação municipal, federal e estadual, para todas que tinham um dado espacializado, que a gente tinha um desenho, sabia onde ela estava localizada, e combinou esses dados com dados de relevo e de potencial do uso do solo. Isso porque a gente queria ver qual que era o viés em relação a essas variáveis. O relevo, porque em paisagens mais planas tem maior potencial para agricultura e para outros fins. Então a tendência é que as unidades de conservação estejam em lugares mais íngremos. E de potencial de uso do solo, que é a mesma coisa também. E a gente combinou esses dados para ir ver o perfil dentro da unidade de conservação em relação a essas variáveis e comparou com o perfil fora, os municípios em que elas estão, como se fosse uma área controle. E aí a gente pôde ver qual que era a direção,
se esse viés existia e qual que era a direção e o tamanho dele. E acho que vale ressaltar que todos esses dados a gente obteve de forma gratuita em plataformas online e que inclusive tem alguns desses dados que eu utilizei, que eu peguei no Ministério do Meio Ambiente, que hoje em dia não estão mais disponíveis, porque o governo retirou. E o que vocês conseguiram observar com esses dados que vocês coletaram? Assim, qual que é o cenário das unidades de conservação no Brasil atualmente? A gente detectou dois grandes vieses principais. O primeiro é em relação ao bioma, que o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais, então ele se compromete a cumprir certas normas no período. Um deles é da Convenção de Diversidade Biológica, que diz que até 2020, que é ano que vem, né, o Brasil e todos os países signatários deveriam proteger 17% de sua área continental. O Brasil, se olhar só esse número, porcentagem, cumpre esse acordo. Só que o problema é que boa parte das unidades de conservação estão na Amazônia. 75% de toda essa rede está na Amazônia. Então os outros 5 biomas, eles são subrepresentados. Eles mal chegam a 10% de sua área protegida. Então esse foi o primeiro viés que a gente encontrou. O segundo é em relação ao uso do solo. No Brasil não tem muito viés em relação ao relevo, porque ele é um bioma majoritariamente plano. Na Mata Atlântica, que é mais íngreme, uma região mais montanhosa, aí a gente viu que tem esse viés. Na Mata Atlântica, as unidades de conservação estarem localizadas em lugares mais íngremes. Mas, de forma geral, no Brasil, a gente não viu isso. Mas para todos os biomas, a gente viu um viés em relação ao uso do solo, que tem algum fator ali, pode ser fertilidade, pode ser distância a grandes centros urbanos, que acaba enviesando as unidades de conservação para lugares com menor potencial, que em geral é para não sobrepor com esses outros usos, com esses outros interesses e minimizar conflitos. Então, de forma geral, esses foram os dois grandes resultados que a gente achou. E quais são as implicações desses resultados, assim, principalmente para o Cerrado? As implicações são que a gente protege muito do mesmo. Que tem áreas que, como não tem essa pressão para que a área seja convertida, provavelmente ela continuaria de pé, porque não tem interesse em ter algum tipo de uso ali. Então, o que se diz é que o melhor é investir onde a gente tem melhor um retorno, um investimento feito, né? E aí o problema é que a gente protege muito do mesmo perfil de paisagem. E aí o problema disso é que a gente acaba conservando os mesmos ecossistemas e as espécies que não estão associadas a eles acabam ficando fora dessa proteção. Para o Cerrado, que é a savana mais biodiversa do mundo, é um berço das águas no Brasil, ele tem menos de 9% do seu território protegido. Isso que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, né? Tem espécies únicas, mas mesmo assim ele é subrepresentado, ainda mais se pensar no acordo que o Brasil assinou, que deveria proteger 17% do seu território. E aí a gente entra nesse risco, que as áreas não são complementares, elas são redundantes entre si. Então a gente protege em geral o mesmo tipo de ecossistema e as mesmas espécies. E aquelas que não têm sua distribuição coincidindo com a distribuição das unidades de conservação, ficam fora de proteção. Você traz esse dado inclusive no seu trabalho, e é um dado que acaba sendo mais preocupante, porque o Cerrado, além de ser subrepresentado, menos de 10% da área dele é protegida, só menos de 3% é de proteção integral, né? Então ele tem aí quase 6% de uso sustentável, que são outras categorias de proteção, onde se permite um certo uso da terra. E aí entra várias categorias, APA, por exemplo, que na realidade a gente sabe que não tem uma grande efetividade na proteção, né? As unidades de conservação de uso integral, eu não sei se você ainda tem esse dado, elas também estão com esse mesmo viés também, mesmo as de uso integral. Sim, todas têm o mesmo viés. Só que tem uma discussão, né, sobre isso, se uso integral, se uso sustentável e proteção integral
uma é melhor do que a outra. Com exceção da APA, que eu acho que tem muitos problemas mesmo em entrar na categoria de unidade de conservação, por ser muito permissiva, aí eu acho que realmente a efetividade dela é baixa. Mas tem muitos trabalhos que mostram que às vezes o uso sustentável, ou às vezes terra indígena. Extrativista e tal. Compra um papel mais, até maior do que de proteção integral. Mas é que cada caso é um caso. Né? Eu acho que, assim como a gente tem que ter uma rede de unidades de conservação complementar em relação ao perfil, os tipos de vegetação, bioma, também tem que ser complementar aos tipos de uso. Porque eu acho que a gente tem que tornar as pessoas mais próximas das unidades. Para ajudar nessa proteção, envolver mais as comunidades na gestão, na proteção. Então, se o caminho o sustentável, então talvez, eu acho que é uma reflexão. Né? Muito bom. Na sua avaliação, Raíza, o que você pode concluir da nossa unidade de conservação hoje? Está bom, não está? Precisa melhorar? E quais os caminhos que a gente precisa seguir a partir dos resultados da sua pesquisa? Acho que eu tenho como conclusão é que nós temos muitos problemas com o sistema de unidade de conservação, mas que ele é crucial e que ele tem que ser defendido. Apontar problema não significa dizer que ele não serve para nada. Que a rede de unidades de conservação que nós temos, elas são fundamentais para a conservação do meio ambiente, da biodiversidade e da qualidade de vida da população brasileira. Em vários aspectos, e que inclusive as unidades de conservação têm um papel que ajuda a mitigar a pobreza das comunidades locais. Então, por uma série de motivos, elas são muito importantes. E que desse trabalho a gente aponta problemas, mas que isso é importante para a gente fazer uma análise para conseguir apontar o rumo que a gente tem que ir. E que, em relação a isso, a gente tem que ampliar o número de unidades de conservação, mas ampliar pensando que elas se complementem com o que já existe, para que a gente tenha um maior retorno para o investimento que a gente está fazendo, para que a gente não tenha unidades de conservação que são pouco eficientes. Então, é importante ter essa análise, esse panorama, e não confundir isso como uma crítica que talvez possa ser usado como um argumento de que as unidades de conservação não são boas, que elas não servem para nada. Mas não é isso. Mas é mais para pensar num rumo a seguir. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, e eu acho que o mais interessante disso é a gente poder mostrar para as pessoas que os cientistas são pessoas normais, assim, as pessoas muitas vezes estão tão distante da ciência, dos cientistas, né? E eu acho que esse é o principal objetivo do nosso projeto, e também que a importância da universidade pública para as pesquisas, né? O seu trabalho é uma ferramenta valiosíssima e importantíssima para políticas públicas, para tomadores de decisão que, com os seus dados em mãos, com certeza tem muito mais possibilidade de tomar uma decisão na hora de definir uma unidade de conservação, tanto quanto local quanto finalidade. E essa ferramenta que você produziu provavelmente foi das suas pesquisas de mestrado, doutorado, né, que foi feito na universidade pública, e com bolsa de pesquisa, que financia a pesquisa, que dá essa possibilidade para que isso aconteça, e que hoje em dia a gente sabe que está numa situação difícil, né? Então a gente quer reforçar essa importância, e eu te agradeço e te parabenizo aí pelo trabalho. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho que esse tipo de trabalho ajuda a preencher uma lacuna que existe entre a universidade e a sociedade, a gente mostrar o que a gente faz lá dentro e do papel que ela tem. Eu fui bolsista de pesquisa por mais de 10 anos, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. Tudo isso contribuiu para a formação para chegar a tipo de trabalhos como esse, outros que eu e milhares de outros cientistas fazem no Brasil. Então, parabéns pela iniciativa.
Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, vocês deixem no comentário aqui do vídeo aqui no canal, que a Raíza a gente manda por e-mail, a Raíza tira a dúvida, ela responde. Se a gente conseguir também responder, a gente pode tirar a dúvida. Sugestões, críticas também são muito bem-vindas. E até a próxima.